13, versículo 3, que diz: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. O que é uma parábola? Estou procurando o meu caderno que eu não sei onde eu coloquei. Você acredita, Alberto, que eu não sei onde eu coloquei o caderno? Deixa eu me ver aqui. Não é esse, é outro. Ah, tá, achei, tá escondido aqui, ó. Pra você percebe que o irmão de Genival é cheio de papel aqui, hein? São 3 cadernos. Então vamos lá, olha só. O que é uma parábola, irmão? Parábola é uma espécie de alegoria, ou seja, uma representação figurativa que transmite um significado, apresentada sob forma de uma narração relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades, ou ainda uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, em qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Portanto, uma parábola na Bíblia Sagrada, muitos confundem as parábolas de Cristo com fatos verídicos. E parábolas não é fato verídico, irmão. É uma comparação que Jesus faz com o que acontece ou com o que pode acontecer, principalmente no mundo espiritual. Está bem? Para ficar aí claro para os irmãos. Então vamos lá. Jesus, quando começa a falar sobre a história do semeador que saiu a semear, ele fala que no versículo 4, que uma semente caiu ao pé do caminho e as aves vieram e comeram. No versículo 5 ele fala que outra caiu em pedregais. E como aí essa semente ela nasce, mas depois, por não ter profundidade na terra, ela morre. E no versículo 7 ele diz que a outra caiu entre espinhos. E ela aí veja bem. No versículo 7 a palavra fala que a semente caiu. As sementes caíram do semeador. O semeador não semeou essas sementes. As sementes caíram. Não foi o semeador que plantou. Ele estava semeando e a semente caiu. E essa que caiu entre espinhos diz que os espinhos sufocaram a semente. A outra caiu em boa terra, que deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E a partir do versículo 19, é isso? 19 do Evangelho de Mateus, ele começa a explicar a parábola da semente. E ele fala que aqui caiu ao pé do caminho, diz que é a pessoa que ouve a palavra de Deus, não a entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado. Aí já muda aqui a palavra, o substantivo. Era um verbo, já não é mais verbo, é um substantivo. Diz que a palavra foi semeada. O que significa isso? Significa que uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela ouve, ela vê tão boa a palavra que acaba a palavra sendo semeada. São fatos que acontecem, são sucessões que acontecem. Não é porque a semente caiu que ela vai ser arrancada pelo Senhor, de forma nenhuma. Por isso a palavra de Deus fala no versículo 19, já mudando o adjetivo, o substantivo, que não é mais a palavra, que a semente é a palavra de Deus, né? A palavra ela não mais caiu naquele coração, mas ela, já que ela
aceitou, a semente aceitou a palavra, então essa palavra vai ser semeada. O que fala em Gálatas? Tudo que é semeado, tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo. Então essa palavra foi semeada. Mas a pessoa aceita o evangelho, aceita a palavra de Deus, só que ela lê a Bíblia e não entende nada. Mas vai para os cultos. Aí houve pregações com gritarias, né, que chacoalha a alma da pessoa, e a pessoa, na sua sensibilidade, que está ali movida pela fé, se emociona, a gritaria, o barulho, principalmente aqueles corinhos pentecostais, né, que quando entra no ouvido, desce pro coração e chacoalha a alma da pessoa que está, entre aspas, em Deus, acha que está cheia do Espírito Santo, aí começa a rodar, até cair. Até cair. Mas ela não lê Bíblia, que é o principal, e quando lê, não entende o que está lendo. E a pregação ficou em segundo plano, que é o que Jesus fala, que vem o Satanás, vem o diabo e arrebata aquilo que foi semeado, aquilo que foi pregado. E olha só, irmãos, essa semente, ou todas as sementes, elas não são pessoas que entram na igreja e saem não, tá? Essas sementes continuam entre nós. Tá bom? Então, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu em pedregais, a semente que caiu entre os espinhos, ela está entre nós. Aí por isso que tem a continuidade, que aí nós vamos falar depois. E o hino que foi tocado, o joio e o trigo. Essas pessoas são justamente as pessoas que é o joio. Fui buscar saber a respeito do joio e do trigo, e um vídeo interessante. O joio é parecidíssimo com o trigo. Eu, particularmente, aos meus olhos, pelo vídeo, eu não vi diferença nenhuma. Mas a pessoa estava falando que o trigo, ele tem uns carocinhos, que é o que diferencia ele do joio. E é o que Jesus fala, né? Deixa crescer junto. E o hino foi cantado, o joio e o trigo. Então estamos aí. Aí eu pergunto para você: quem sou eu, Genival? Sou o joio ou sou o trigo? Irmão Genival, eu sou trigo. O que identifica você como trigo? Você anda mentindo? Você anda falando mal do seu irmão? Falando mal do seu próximo? Até que ponto você tem paciência para aguentar o seu, entre aspas, inimigo, aquele que você acha que é seu inimigo, ou tem ele como inimigo, que é errado, que nós não temos que ter ninguém como nosso inimigo. Ele nos tendo como inimigo deles, azar deles, mas nós temos que amá-los, que é o que Jesus ensinou. Então, mais uma vez a pergunta: já que você se considera trigo, até que ponto você tem essa paciência, longanimidade com o seu próximo, ou principalmente contra o seu inimigo, com o seu inimigo? Então, essas pessoas que leem a Bíblia Sagrada ou ouvem pregações, mas não entendem nada do que lê, não entendem nada que foi pregado, mas quando toca os hinos de corinho pentecostal, a pessoa se alegra, pula, saltita. Irmão, presta atenção na tua vida. Que se você não entende o que está lendo, não entende o que está sendo pregado ou ensinado, cuidado, que você corre um grande risco de ser um joio no meio do trigo. E como o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele pode transformar o teu coração, que no momento seja joio, em trigo. E é o que Ele quer, porque Ele quer te salvar. Ele quer que você entre no reino dos céus.
bênçãos, conquistas de bênçãos materiais, prosperidade, irmão, não é sinônimo de salvação para a tua vida. Não é sinônimo de ser filho de Deus, não, tá? Porque muitos umbandistas, espíritas, irmãos católicos, os testemunhas de Jeová, os mormons, ou seja, qual for outra religião ou seita que você conhece, eles também adquirem bênçãos e atribuem essas bênçãos a Deus. Então, qual a diferença entre você, que se considera filho de Deus, e me perdoe os irmãos católicos, não quero falar mal dos irmãos, está fazendo apenas uma comparação bem grosseira. Então, qual a diferença sua, que é filho de Deus, que aceitou Jesus e vai para uma igreja evangélica, onde não tem imagens, de uma pessoa que é católica, praticante, e vai para uma igreja onde tem imagens, que é a pessoa que você, ou eu, entre aspas, criticamos tanto? Elas também têm as bênçãos delas e atribuem a Deus. Os macumbeiros têm as bênçãos dele e atribuem tanto aos orixás que eles adoram e a Deus também. Os irmãos entre aspas, de outras seitas e religiões atribuem as bênçãos conquistadas a Deus também. Então cuidado com a tua vida, irmão. Cuidado com a sua vida. Leia a Bíblia Sagrada. Não é somente orar, ir a monte, jejuar. Não. O principal é a leitura da palavra de Deus. Ela é a água que lava e purifica a mente e a alma. E nos momentos mais difíceis, você vai encontrar respostas e direção para a tua vida. Tá bom? Então, olha só. Continuando aqui, o que caiu em pedregais. O que caiu em pedregais, a semente que caiu em pedregais, é difícil, hein? É difícil, hein, Alberto? É duro, hein? Os 3 evangelhos, ele nos relata essa parábola do semeador. O evangelho de Marcos, em capítulo 4, o evangelho de São Lucas, em capítulo 8. E Lucas, o médico Lucas, foi taxativo e foi duro. Deixa eu abrir aqui capítulo 8 de São Lucas, para vocês saberem e ouvirem o que foi que ele falou. No capítulo 13, o versículo 20, São Mateus escreveu assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus. Aí está escrito na carta de Paulo, né? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, continuando aqui, Mateus escrevendo falou: ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mateus e Marcos não está dizendo que essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem com alegria, que aquelas pessoas que aceitam o evangelho, aceita Jesus, vai lá na frente, aí na caminhada cristã dela, que nós costumamos dizer que é o primeiro amor, né? Aquela pessoa tá todo pique e vapor, quer trabalhar no reino dos céus, quer lavar a igreja, limpar o banco, né? Em todas as oportunidades, ter oportunidade para cantar, para falar da palavra de Deus. Então ela tá todo vapor, com maior alegria em servir ao Senhor. Mas tá para vir por aí a aprovação. Será que ela vai aguentar? Será que ela vai sustentar essa alegria quando surgirem a angústia, a perseguição? Não por causa dela ser ou mudar de atitude, não, por causa da palavra. Será que ela vai continuar no mesmo pique? E a palavra de Deus em o evangelho de Marcos e Mateus não diz que a pessoa saiu da igreja ou saiu do caminho. Não, só diz que a pessoa se ofendeu. Mas essa pessoa continua na igreja, tá, irmão? Essas sementes, mais uma vez,
ressaltando, elas continuam dentro da igreja, continuam conosco. São essas pessoas que são o joio no meio do trigo. São essas pessoas. O Evangelho de São Lucas, vai falar a você que é um bom leitor da palavra de Deus, estudante, fala assim: não, irmão Genival, mas lá em Lucas fala que se desviam. Versículo 13. E os capítulo 8, versículo 13, de São Lucas, Lucas escreveu assim: o que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Lucas fala, tá vendo, irmão Genival? Essa semente, essas pessoas, elas se desviam sim da igreja, se desviam sim do caminho do Senhor, se afastam. Não, irmão. Elas não se desviam da igreja. Elas não saem da igreja. Elas se desviam da verdade. Esse aqui é o joio que se desviam da verdade e não da igreja. São essas pessoas que causam escândalos. São esses homens e mulheres que vivem um evangelho. Um vídeo que eu tenho no Facebook, uma pregação que eu fiz na Igreja Evangélica Poder de Jesus. O evangelho, pegando um gancho do evangelista Júnior, um evangelho pobre. É o evangelho pobre. Homens e mulheres que vivem um falso evangelho e um evangelho pobre, que é esses homens e mulheres. Vou falar, usar o termo pseudo homens e mulheres, pregadores de um pseudo falso evangelho pobre, que pregam somente prosperidade terrena, que vai ficar aqui, vai perecer. Vai perecer. Irmão, você quer carro? Você quer casa? Você quer um bom emprego de R$2.000? Vai estudar. Tá bom? Estuda, que Deus te abençoa. Porque se casa, carro... Olha, ó, temos aí o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O metalúrgico que só fez se eu não me engano, não concluiu não segundo ensino médio. Mas aí, ó, tornou-se um presidente. Hoje está preso por delitos feitos não como presidente, mas como pessoa, né? Adquiriu bens furtando a nação brasileira. Como presidente, ele fez coisas muito boas. O Bolsa Família tirou muita gente da miséria, entre aspas, né? Mas ele aproveitou do cargo para furtar e pôr o dinheirinho no bolso dele. Hoje está lá pagando. Então, essas coisas, irmãos. Você quer ser rico? Sabe o que você faz? Dá tempo ainda, ó. Até 7 horas da noite a lotérica está aberta. R$50 milhões vai ser sorteado, tá? Então você quer ser rico? Quer ter todas essas coisas materiais aqui na terra? Olha, acho que é R$4, eu acho. O talão da lotérica. Vai lá, escolhe, faz uma oração, pede a Deus os números, coloca, faz mais uma oração, paga, começa a jejuar até 8 horas da noite, que é o sorteio. Aí quem sabe Deus te abençoa a tua vida com todo esse dinheirão. Já pensou, Alberto? Hein? Quer seguir essa sugestão não, Alberto? Nossa irmã Maria Aparecida Nogueira, nossa irmã Jaqueline Ferreira, minha irmã lá no Recife. Vocês não querem não seguir esse conselho não, irmão? E demais irmãos aí que estão no Facebook. Aí, ó, 50 milhões de reais. Quanto que é o dízimo disso, hein, Alberto? 5 mil? É 50 mil reais, né? Já pensou? Qual é o pastor? Qual é o pastor, Alberto e demais irmãos, ouvintes da Rádio Paz FM? Qual é o pastor que um crente ganhando essa bolada vai dizimar 50 mil reais e vai recusar? Eu duvido. Duvido e coloco a minha salvação em risco. Tá? Porque o que o mais Genival ouve nas rádios, tanto comunitárias como as rádios grandes que tem por aí, é somente isso. Tem uma segunda-feira, campanha da prosperidade, culto dos empresários.
Para que isso? O culto é somente a Deus. Campanha disso, campanha daquilo, campanha de 21 dias, campanha de 7 dias, campanha do Salmo 91, campanha do Salmo 23, campanha do Salmo 125, campanha... Para que isso, irmão? Quando aí a pessoa começa uma campanha de 7 dias, aí vai indo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí se faltar o quarto dia, quebrou a campanha. Aí eu pergunto para você, Deus vai te abençoar vai deixar de te abençoar por causa disso, irmão? Santa ignorância. Santa ignorância. Porque quando Deus quer abençoar, tá abençoado, pronto e acabou. Você não precisa fazer campanhas, ou subir a montes, ou jejuar para adquirir alguma coisa. Só tem que pedir, crendo no nome de Jesus, e Deus, segundo a sua vontade, vai te conceder. Caso contrário, você pode perder 30 quilos, 50 quilos fazendo jejum. Passa o ano todo subindo monte. Deus não vai te abençoar por causa disso. Ah, irmão Genival, mas eu tenho conquistado e conseguido muita coisa porque fiz campanha, porque levei peça de roupa, porque levei foto, porque fiz isso, fiz aquilo. Então quer dizer que você só foi abençoado, você só alcançou, entre aspas, sua bênção porque você fez isso? Então quer dizer que Deus dependeu de que você fizesse algo para Ele, para que Ele pudesse te abençoar? É assim? É assim? Não é conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus só pede que nós sejamos obedientes. Somente isso. Aí você sobe monte, jejuma, faz campanha de 7 dias, 21 dias, ou seja o que for. Mas na campanha dos 7 dias, você fala mal do seu próximo, você mente, você fala palavrão. Mas você está na campanha. E enquanto não acabar a campanha dos 7 dias, ou 7 semanas, aí você não vai conseguir sua bênção. Só no último dia, no 7º dia, aí Deus vai te abençoar. Quer dizer que Deus depende disso para te abençoar. É assim, irmão? Então quer dizer que Deus precisa se submeter a você fazer isso para que Ele possa te abençoar. Porque Ele quer ver o teu esforço. Ele conhece o meu e o teu coração e sabe até onde vai a nossa perseverança e o quanto nós desejamos ser gratos a Ele, ou obediente a Ele. Tá? Então, palavras do Genival. Você que é abençoado e crê, você crê que foi abençoado, alcançou uma bênção, porque fez uma campanha, levou foto ou peça de roupa, cuidado que você pode estar entre o joio e o diabo está conseguindo te enganar. Porque se você não obedece a palavra de Deus, tentando suportar o seu inimigo, amar o seu próximo e perdoar o seu irmão, perdoar o seu inimigo, se você tem alguma mágoa no coração, irmão, se você não perdoa e tem sido abençoado, eu vou falar com todas as letras, você está entre o joio. Porque não é possível, segundo as palavras do Senhor, você ser um filho de Deus ou ser uma boa semente se você não perdoa, se você não ama, se você não tolera. Não é possível. Então examina bem aí a tua vida em nome de Jesus. E aqui Lucas está falando que essa semente que caiu em pedregais, elas, veja só, no capítulo Marcos, Lucas e Mateus fala assim, ó, detalhe da palavra do Senhor. Os que caíram em pedregais logo recebe, mas não tem raiz.
o fundamento da palavra. Essa semente não tinha raiz. O que significa isso? Vamos lá. O que é uma raiz? Raiz, aí a palavra de Deus, Jesus ensinando, né? Que é aquela que vai até o fim, até o fundo, até o profundo. Porque a palavra fala que a semente caiu entre pedregais. E como não tinha terra profunda, quando veio o sol, diz que deixa eu ler aqui diz que veio só não. Depois que veio a perseguição, a angústia, por causa da palavra, logo se ofendeu. E no Lucas, versículo 13, fala que recebe com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam da verdade, tá? Não é da igreja não, já falei já, né? Então, elas não tinham raiz em si próprio, em si mesmo. O que significa isso? A raiz é algo que vai ou que vem da onde? Do mais profundo da terra. E o que Jesus está falando, está tentando, na opinião aqui do Genival, ensinar aqui? Que a pessoa não tem a fé escriturística, a fé que a palavra de Deus ensina, que é a fé de Hebreus capítulo 11, que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a pessoa, ela não espera em Deus, ela diz que confia, mas da boca para fora, porque Jesus mais na frente vai dizer que esse povo veem com os olhos, ouvem com os ouvidos, mas a palavra não entra no coração dela. Então elas não têm a fé fundamentada na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E Paulo escreveu capítulo 3 e o versículo, a partir do versículo 12, Paulo escreveu capítulo 3, 1 Coríntios: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E eu já falei a semana passada aqui, né? O que seria o nosso fogo? Como diz lá em Isaías, se não me engano: quando passar pelo fogo não te queimarás, pela água não te submergirá. O que é isso para nossas vidas nos dias de hoje, irmãos? É justamente a chegada, angústia e perseguição por causa da palavra. Então nosso fogo, nossa água, nosso mar que nós enfrentamos no dia a dia das nossas vidas aí no mundo, é a perseguição que nós sofremos por causa da palavra. São as angústias, são as aflições que nós passamos, e você só poderá vencer e ser uma semente boa que produzirá fruto se tiver fundamentada na rocha que é Cristo, através da fé, esperando na sua palavra. E o versículo, continuando aqui no versículo 22, que fala: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Em Lucas ele fala assim que os que caiu em espinhos são os que ouviram e indo por diante são sufocados.
com os cuidados e riquezas de deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Em Mateus e Marcos diz que essas sementes que caem entre espinhos se preocupam muito com as coisas do mundo. Irmãos, e não é o que as pessoas têm se preocupado? Jesus não morreu para nos dar riqueza. Jesus não morreu para nos dar essas coisas que o mundo proporciona. Mais uma vez vou dizer, é errado ou pecado? De forma nenhuma. Você tem que adquirir, você tem que conquistar, você tem que ir atrás, você tem que pedir a Deus realmente. Mas não é o que Deus quer para a sua vida, não é o que Deus tem para você. Deus tem algo muito mais além do que isso. E o que Deus tem é vida eterna, gozo eterno com Ele no céu. Não é aqui nessa vida. Não é aqui nesse mundo com os prazeres que a vida proporciona ou oferece. Não é. Não é. Se você tem ou se você quer, amém. Amém. Mas não seja como os homens que foi Paulo que escreveu, acredito, em Atos, capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 28. Deixa eu me ver aqui, capítulo 20, versículo 28. Deixa eu me ver, é isso mesmo. Paulo escreveu dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, isto é, depois que ele morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí eu pedi uma ajudinha ao Alberto ali, né, antes de nós ministrarmos, para se lembrar desse versículo. 2 Pedro, capítulo 2. É segundo ou é primeiro, Alberto? É primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 2 de Pedro. Deixa eu ver se é o primeiro ou se é o segundo. É o segundo Pedro. É o segundo. 2, 3. Uma ajudinha ali do irmão Alberto. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mas para contextualizar, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo, Pedro escrevendo, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá, está no futuro. Olha que essa aqui foi escrito há aproximadamente um pouco mais de 2000 anos, hein? Então Pedro continuando diz: haverá também falsos doutores ou mestres que introduzirão, irmãos, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina de perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seus próprios desejos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu pergunto para você, por causa dos homens que nós conhecemos, que pedem tanto dinheiro, pergunto para você, o caminho está sendo blasfemado ou não está? Estão falando mal ou não estão falando mal do santo evangelho? O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O verdadeiro evangelho. Mas o evangelho falso e pobre é esse aqui, que os homens pedem tanto dinheiro. Campanha de 7 dias, campanha do Salmo 43, Salmo 91, campanha, ou então uma oferta de X, como os Gideões, o pastor Reunuel, num vídeo que tem no YouTube aí para todo mundo ver, onde ele está lá pedindo 1000 pessoas com uma oferta, entre aspas, de R$1000. Aí usa o nome de Deus, de Jesus e a sua bendita palavra para dizer que foi Deus que falou para ele. Mentiroso, falso profeta.
Aí levanta-se lá um profeta repreendendo ele. Aí eu compartilhei no Facebook esse vídeo. Aí tem lá os joios. Me perdoa, tá, irmão? Mas pra mim é joio. Ah, irmão, em vez de você estar fazendo isso, as coisas, por que você não prega a palavra de Deus? Por que você não fala que Deus é bom? Por que você não vai atrás das almas? Aí essas mesmas pessoas falam assim: ô irmão, você não tem que julgar. E elas estão me julgando. É fariseu hipócrita. É o que eu tô respondendo agora pra eles. E eles se machucam, ficam dodóizinho. Aí me chama de filho do cão. Eu fico sendo elogiado bastante, Alberto, lá no Facebook, né? E eu dou glória a Deus por isso, irmão. Eu só pergunto a Deus se eu tô errado ou se é que de duas uma. Ou eu vou pro inferno, ou eles irão, ou iremos os dois pro céu. Mesmo ou eu ou eles estando errado. Mas e aí, irmãos? É ou não é? Muitos seguirão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza, que é o desejo 43. É o desejo incontrolável. Tá com o som? É o desejo incontrolável do dinheiro. É o desejo incontrolável do dinheiro. Eles farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Falsos pregadores do evangelho, pobre e falso, que são as sementes que caíram entre os espinhos, que se preocupam somente com as riquezas dessa vida, com os valores desse mundo. Não é o que Jesus quer para mim e para você. Não é. Você pode ter, e é um direito seu, conquistar todos os bens que o mundo e a vida oferecem. E todo mundo que conquista um carro, aí coloca lá no Facebook: olha o que Deus me deu. Olha o que Jesus, o Papai do Céu me abençoou. Às vezes o carro não tá nem pago. E fala que foi Deus que deu. Deixa de pagar então, pra você ver. Aí o diabo vem e toma. É assim, é? Se você tem um carro, irmão, e não tá pago, o carro não é seu. O carro é da concessionária até você terminar de pagar. Ou do banco, tá? Enquanto você não quitar todos os pagamentos, o carro não é seu. Tá bom? Então não vai dizer que Deus tá dando uma coisa que não é sua ainda. Tá? Em nome de Jesus. E é uma coisa que os crentes, um mal que os crentes têm, e não saber discernir, diferenciar o que é de Deus e o que não é. De Deus é exclusivamente a graça, o perdão, amor, misericórdia e salvação. As coisas terrenas, irmãos, é pela fé que você tem em Deus e vai atrás conquistar. Por isso que muitos jovens estudam tanto para poder ser bem sucedido na vida e ter do bom e do melhor. E eu pergunto para você: essas pessoas são obrigatoriamente crentes? Existem muitas pessoas na faculdade, são crentes. Muitos homens e mulheres, doutores, médicos, advogados, são crentes. Pessoas que se deram, um Joaquim Barbosa da vida, um negro que chegou à presidência do STF, ele é crente. O Eduardo Cunha é crente, tá preso. O garotinho também é crente, tá preso. Tem outros crentes que estão presos. Então, irmão, cuidado com a tua vida. Vê se você é o joio ou se você é o trigo. E para finalizar, a semente que caiu em boa terra, e diz que frutificou uma 30, 60 e outro a 100 por um. E um evangelho que agora eu não me recordo, fala que
produziu a 90. Já vi muitas pregações a respeito dessas sementes. E eu te pergunto, o fruto a 30, 60, 90 ou 100 por 1? Eu te pergunto para você, o que é esse fruto? Esse fruto, irmão, é o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Vamos lá abrir a Bíblia aqui. Abrir Gálatas capítulo 5, versículo acho que é o 19, onde Paulo escreveu para os Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, são 9 frutos. Então você fazendo uma analogia, 30, 60, 90 ou 100 por 1. Olha, irmão Gino, mas é 100 por 1. Então 30, 60, 90, esse 100 por 1 é esse 1, o que é ou é quem? É você, irmão. Então você tem que ter esse fruto na sua vida, pelo menos 3. Ou você tem que, um desses frutos, todos nós temos, que é a fé. Aí o restante dos frutos, no singular, o certo deveria ser frutos. Mas é fruto porque só vem do Espírito Santo. Então, todos nós temos que ter pelo menos 3. Como está escrito nos evangelhos, que produzem fruto. Em Lucas ele fala assim, que o fruto é produzido com perfeição. E a semente que caiu entre espinhos, fala que o fruto ou os frutos que é produzido nessa semente não é com perfeição. E em Marcos, eu acho, ou é Mateus, fala que esses frutos, eles não são produzidos com perseverança. É justamente pessoas que começam bem e acabam mal, mas continuam na igreja, continuam entre nós. É o joio no meio do trigo. Então, pergunto mais uma vez a você, que tipo de semente está no teu coração? O joio ou o trigo? Você tem tido paciência? Você tem tido longanimidade? Você tem sido pacífico? Você tem tido domínio próprio? Amor, alegria, fé? Então, deixa e permite com que esse fruto venha brotar e produzir na tua vida com perfeição. Leia a palavra de Deus, busque e peça ao Senhor entendimento e sabedoria na sua palavra. E mesmo que você não consiga, seja franco e verdadeiro e peça a Deus, como o cantor José Carlos fez, sendo franco e pedindo força, porque queremos ser perfeitos diante do Senhor.